Bom, nesse vídeo aqui eu quero falar um pouco sobre os protocolos que a gente tem aí de proxies, né? E as técnicas de detecção que podem ser utilizadas em cima desses proxies. Só para deixar claro que eu não estou me referindo à técnica de, por exemplo, vamos supor que eu pego aqui a 9proxy, aí sei lá, vai lá na 9proxy, alguma autoridade, por exemplo, vai lá na 9proxy e solicita uma quebra de sigilo. Eu não estou falando desse tipo de quebra, né? Eu estou falando porque o que que acontece? A gente tem vários protocolos para se utilizar um proxy, né? Tem o HTTP, o HTTPS, o SOC 5, o TCP, o DP. Tem proxy aí para todo tipo de protocolo. Só que o meu ponto aqui é especificamente nos protocolos que o browser ele consegue operar. Então, por exemplo, se eu vim aqui no meu Firefox, em configurações, eu descer aqui configurar conexão, a gente vai ver que a gente tem três opções de proxy, né? Quatro se a gente considerar aqui a versão do SOCKS. Mas, por exemplo, a gente tem um proxy HTTP, um proxy HTTPS e um proxy SOC 5. Eu vou falar mais sobre o SOC 5 depois, mas a questão que eu quero focar aqui é que, por exemplo, existe uma técnica que pode ser utilizada para quebrar, para identificar o seu IP real através do proxy, se você utilizar essa opção aqui de uma maneira equívoca, né? Por exemplo, vamos supor que eu chego aqui, ó, e configuro um proxy HTTPS no meu browser. Se eu acessar um site malicioso, aquele site malicioso, ele pode conter um script, ele pode ter um JavaScript, por exemplo, que vai forçar o meu browser a fazer chamadas nos mais diversos protocolos, né? Um browser convencional, ele consegue fazer chamada HTTP, HTTPS, WebSocket, FTP, e dependendo ainda do que a gente está falando, ele pode tentar forçar o seu browser a fazer uma chamada DNS, né? E tudo isso, se você tiver isso aqui mal configurado, pode ser que o seu browser acabe fazendo uma ou outra chamada ali que não está utilizando o proxy e assim acabar identificando o seu IP real. Eu vou exemplificar aqui, eu vou ativar um proxy aqui na 9proxy, só para exemplificar isso com vocês. Vou ativar esse aqui de Singapura, vou ativar um aqui. Então aqui, ó, ativei esse proxy aqui. Eu vou configurar um proxy HTTPS, ok? Como eu falei, aqui na 9proxy, cada um desses proxies aqui funciona em todos os protocolos, mas eu vou configurar aqui, ó, no HTTPS. Então, beleza. Se eu acessar, na verdade, antes de eu acessar, deixa eu mostrar aqui antes de eu acessar, né? Antes de eu acessar, eu posso vir aqui nesse site aqui, ó, https://ifconfig.me. Aqui, ó, aqui ele mostra o meu IP real, né? Então aqui ele mostra o meu IP real, bacana. Se eu ativar o proxy aqui agora, no HTTPS, ó, você vê que ele já mudou o meu IP, né? Justamente porque eu estou utilizando um proxy para essa conexão aqui HTTPS. Só que o que que acontece? Olha como que está configurado o meu browser aqui. Ele está configurado apenas para HTTPS. Então, se eu tentar acessar um outro serviço aqui em um outro protocolo, seja FTP, seja HTTP, olha o que que vai acontecer. Eu vou acessar esse mesmo site aqui, ó, ifconfig.me, só que agora com o protocolo HTTP. Ó, e repara que agora essa chamada ela já não passou pelo proxy. Ela não passou pelo proxy simplesmente porque o meu browser ele vai utilizar apenas o HTTP, apenas o HTTPS, né? Outros protocolos não vão utilizar, não vão estar passando pelo proxy. Aqui no caso, não é um script malicioso, né? Não é uma função maliciosa. Eu estou fazendo essa chamada aqui manualmente. Mas esse site aqui, ele poderia muito bem ter um script, ter uma função JavaScript aqui, que quando eu acessar ele com um proxy, ele força o meu browser automaticamente a fazer uma chamada HTTP, uma chamada HTTPS, uma chamada FTP. Ele tenta resolver um domínio para ver se aquele domínio vai ser resolvido através do DNS utilizando um IP diferente. Várias técnicas, vários protocolos, justamente para forçar o meu browser a fazer chamadas nos diversos protocolos, para que talvez consiga identificar o meu IP real. Pô, Messias, então o melhor seria eu botar aqui, ó, opa,
Então o melhor seria eu botar aqui tanto para o HTTP quanto para o HTTPS. Eu não gosto, tá? Eu não gosto de utilizar proxy HTTP e não gosto de utilizar também proxy HTTPS, justamente porque o proxy HTTP e o proxy HTTPS, eles vão trabalhar única e exclusivamente com esse protocolo, com o protocolo HTTP e com o protocolo HTTPS. Então eu dou sempre preferência, é sempre ideal a gente dar preferência para o protocolo do SOC 5 e especificamente do SOC 5, tá? Não do SOC 4. Porque o SOC 5 ele já consegue trabalhar com o TCP, com o UDP, ele já consegue fazer a resolução de domínios utilizando o próprio proxy SOCs, entendeu? Então com o SOCs a gente não vai ter esse problema, justamente porque o SOC 5 ele consegue trabalhar com todos esses protocolos. A versão do SOC 4 não consegue fazer isso, ele não consegue trabalhar com DNS, ele não consegue trabalhar com UDP, então é mais interessante, sempre que possível, a gente usar aqui a versão do SOC 5 e também tem essa opção aqui que a gente pode usar, que é para usar o DNS pelo SOC 5. Que é justamente para utilizar o proxy para resolver os DNS, né? Para a gente não usar o nosso endereço IP normal para resolver os DNS, de forma que a gente não vai ter mais esse problema, que eu posso tentar acessar qualquer protocolo, seja um protocolo TCP, seja um protocolo UDP, HTTP, né? Que entraria aí no TCP. O site ele pode tentar forçar o meu browser aqui a resolver algum domínio que por como eu estou usando SOC 5 e ainda mandando aquele resolver o DNS, essa técnica não vai funcionar. Não vai funcionar para tentar identificar o meu IP real, entendeu? Esse vídeo aqui é só isso, é só para eu falar sobre essa técnica, que essa é uma técnica que existe, e pra gente estar ligado, né? Então é por isso que eu falo que o melhor proxy, galerinha, é sempre o SOC 5, entendeu? Porque o SOC 5 ele consegue trabalhar com uma quantidade de protocolos muito maior do que simplesmente um proxy HTTP e um proxy HTTPS. Eu falo SOC 5 porque atualmente, né, na gravação desse vídeo, a última versão do SOCs é a 5, mas eu não sei quando é que você está vendo isso, talvez já tenha alguma atualização aí do SOCs, né, talvez o SOC 6, mas como a versão 5 aqui atualmente é a última versão, ela é a melhor que tem para a gente estar utilizando, né? E tá utilizando ainda sempre com o proxy DNS aqui para a gente utilizar também o proxy, para a gente também utilizar a resolução de DNS através do proxy. Então esse vídeo aqui foi só para explicar essa técnica, que essa técnica funciona, que um script malicioso, que uma página maliciosa pode forçar o seu browser a fazer chamadas nos mais diversos protocolos. Eu queria ter feito esse script, que é para mostrar para vocês um exemplo real desse script, né? Mas isso aqui iria requerer que eu tivesse um servidor justamente para receber essa chamada, filtrar bonitinho, e eu não tenho um servidor, mas eu achei uma forma de explicar aqui com o próprio ifconfig.me, alterando aqui as versões do protocolo. Acho que deu para entender, acho que ficou bastante simples, mas é isso aí.